Abre a palavra aí comigo em Mateus, no livro de Mateus. Amém. Quantos aqui estão se sentindo um pouco mais encorajados? Amém? Quem está se sentindo encorajado aí? Faz um... Tá, legal, glória a Deus. Se você não consegue se encorajar na presença de Deus, meu querido, eu não sei qual que é a outra solução. Então é melhor você vir aqui e falar assim: Deus, eu quero receber tudo que o Senhor tem para mim. Amém? Deus tem encorajamento. A verdade é que, sabe, você pega Josué 1 é um dos textos chaves da minha vida, e toda vez que eu estou prestes para abraçar uma nova empreitada, um novo desafio, eu estou diante de eu diria, sabe, uma guerra, eu leio Josué 1 e eu lembro das palavras do Senhor para Josué. E a palavra do Senhor, ele repete diversas vezes: só seja forte e corajoso. Só seja forte e corajoso. Fala para quem está do lado: só seja forte. Fala assim, nessa semana, talvez você não tenha todas as respostas, mas a única coisa que você precisa saber é que se você for forte e corajoso, Deus faz a parte dele. Amém? Glória a Deus. Mateus 6, versículo 9. Eu lembro diversas vezes das palavras do meu pai espiritual, Dr. Kingsley Fletcher. Ele falava para mim: Theo, se você almeja alguma coisa no ministério, e se você almeja terminar bem, porque começar bem é a coisa mais fácil, você precisa entender que os grandes homens de Deus que caíram, aqueles que Deus escolheu, mas que em algum momento no seu percurso se desviaram dos propósitos de Deus, se você traçar a raiz de onde é que começou o desvio, vão ser em questões básicas. Ao longo da história da igreja, da história dos avivamentos, você vê grandes homens de Deus e mulheres de Deus que foram usados de uma maneira poderosa e que alguns não terminaram bem. Inclusive, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Se você está procurando por uma leitura boa, eu quero te recomendar um livro chamado Os Generais de Deus. Os Generais de Deus. Você pode pegar uma cópia disso aí também aqui, se não me engano deve estar vendendo aí na livraria, mas é um livro que eu lembro que eu li lá atrás, e basicamente é a história de diversos homens e mulheres de Deus que foram usados para marcar a história. E ao longo dessa história existem também o relato de onde muitos deles falharam. Alguns tiveram restauração e outros, infelizmente, não. Mas a verdade é que todos eles falharam em questões básicas. E Dr. Fletcher me falava: você precisa sempre voltar e visitar a sua base, porque eles não vão falhar e você não vai falhar em coisas sofisticadas. Quando você começa a ver, aí o trajeto são questões básicas como verdades absolutas, coisas básicas como vida de oração, como aquilo que é ético e moral. Não é numa teologia tão sofisticada que em algum momento ele acaba se desviando. Não. Coisas básicas. E hoje eu gostaria que nós, como Monte Sião, como nós temos feito nos outros 3, 4 cultos que nós tivemos hoje, nós visitássemos as questões fundamentais da nossa fé. E uma das coisas mais fundamentais da nossa fé é a questão da oração. A oração, que nada mais é do que a comunhão que você tem com Deus. Quando nós falamos sobre uma vida de oração, nós estamos falando da tua comunhão com Deus. Mateus 6, versículo 9, olha só o que Jesus fala acerca de oração. Agora, talvez na tua cabeça você pense: bom, como assim que os discípulos não sabiam orar? É justamente, os discípulos pediram: Jesus, nos ensina a orar. E eles então recebem esse ensinamento de Cristo acerca da oração. Ele disse: vocês devem orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Agora, vamos parar por aqui. Versículo 9 e versículo 10 é o que domingo passado eu falei um pouquinho, exatamente nesse culto das 19, um pouco sobre a espinha dorsal da oração. Fala comigo: espinha dorsal. Que significa coluna, o que significa a base. Se você quer ter uma boa vida de oração, você precisa entender a base da oração. Jesus explica
com o Pai Nosso. Ele diz, isso aqui é a base de toda oração. Eu vou tentar destrinchar um pouco isso. Mas a primeira coisa que Jesus, ele aponta, é o fato que ele diz, vocês devem orar dessa maneira. Pai Nosso que estás aonde? Nos céus. Interessante que Jesus, ele não está se pondo na posição que eu estou no céu. Você tem que entender que antes Jesus estava com o Pai no céu. Em Filipenses, Paulo fala que Cristo não usurpou ser igual a Deus, mas tomou a forma de homem, se humilhou, se tornou homem, veio para a terra, foi obediente, e obediente até a morte de cruz. Então Jesus, ele estava num lugar antes de vir para a terra, que era o céu. Ele está agora encarnado, Deus em carne e osso, que nem eu e você, homem. Ele fala para os seus discípulos, vocês querem orar? Então é o seguinte, vocês querem ter comunhão com o Pai? Entenda uma coisa, Pai Nosso que estás nos céus. O que significa que de alguma maneira ele estava tentando comunicar o conceito que existe algo lá que é diferente daquilo que existe aqui. E Jesus automaticamente está dizendo, a tua oração tem a ver com você dar um acesso ou permissão terrena. É isso que é a tua oração, se você estiver anotando, anota isso. Oração nada mais é do que permissão terrena para uma invasão celestial. Quando você usa as tuas palavras, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Você está falando, Deus, eu te dou com as minhas palavras a permissão daqui da terra para que o céu venha invadir a minha realidade terrena. É a permissão terrena para uma invasão celestial. Isso que é oração. E Jesus fala, se você quer orar, entenda que tudo gira em torno disso. Diz o quê? O céu tocando a terra. O reino sendo estabelecido nessa terra. Agora, eu sei que para você e para mim, nós evangélicos, é muito fácil nós entendermos Jesus como o nosso Salvador. Ah, Jesus é o meu Senhor. Só que tem um conceito de Cristo que é pouco falado, que eu creio que é importante para nós entendermos o big picture, o quadro maior. Jesus, o segundo Adão. A palavra fala que o primeiro Adão falhou, por isso que tem que vir então um segundo Adão. Jesus é o segundo Adão. Aonde que o primeiro Adão falhou? O primeiro Adão falhou no Éden, você conhece a história, lá em Gênesis. Gênesis 1, criação do mundo, Gênesis 2, Gênesis 3, chega então o homem e ele é tentado pela serpente e ele cai. Ele e a mulher, Eva, os dois caem. A raça humana cai. Quando existe a queda do homem em Gênesis 3, essa oração se torna o maior clamor entre a humanidade e Deus. A oração do Pai Nosso não teria necessidade ou valor antes de Gênesis 3. Antes de Gênesis 3, assim na terra como no céu, era o Éden. Antes de Gênesis 3, que vem o teu reino, o reino está estabelecido no Éden. Antes de Gênesis 3, se existe um protótipo do céu na terra, seria o jardim do Éden. Depois da queda do homem, carece então um segundo Adão. O segundo Adão vem e fala, você quer ter comunhão com o Pai? Então deixa eu falar uma coisa, se você quiser ter comunhão com o Pai, você tem que tocar aquilo que é o coração do Pai. O que tem o coração? Sabe, eu não sei se é para pensar, você não consegue ter amizade com alguém sem você reconhecer o desejo desse alguém. Você não consegue ter uma amizade com Deus sem você reconhecer o que Deus deseja. Qual é a vontade de Deus? Talvez é a pergunta que mais me é feita. E normalmente as pessoas vêm e falam, Theo, me ajuda, cara. Eu tenho só uma pergunta, como que eu vou descobrir a vontade de Deus? Quantos aqui querem fazer a vontade de Deus? Tá, agora, se você quer fazer a vontade de Deus, para você poder fazer a vontade de Deus, primeiramente você tem que descobrir qual é a vontade de Deus. Concorda comigo? Bem lógico. As pessoas querem saber qual é a vontade de Deus. Jesus deixa claro nas primeiras frases do Pai Nosso. A vontade de Deus é que venha o teu reino, seja feita aqui na terra
assim como é no céu. Essa é a vontade de Deus, porque isso era antes o Éden. Foi interrompido o plano de Deus, ele envia o segundo Adão para continuar a implantação da vontade de Deus aqui nessa terra. Agora eu tenho falado sobre coisas básicas, eu falei isso. Eu estava falando sobre, ontem eu estava aqui em São Paulo, fora aqui de São Paulo, pregando numa igreja. E eu falava para os jovens, eu estava falando para eles sobre o que significa você ser evangélico. O que significa? As pessoas hoje em dia falam, eu sou evangélico. O que é hoje ser evangélico? Eu não sei se você já parou para pensar, mas ser evangélico significa uma coisa diferente em 2020 do que significava em 1980. Ser evangélico hoje não é a mesma coisa do que era ser evangélico em 1970. Eu não era nem vivo naquela época, mas eu posso te garantir que é verdade. Ao longo dos anos, ser evangélico vai mudando de significado, mas quantos aqui dão graças a Deus que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre? Certo? Então, ele não muda, consequentemente, a palavra dele não muda. Então, de vez em quando, você tem que voltar para as coisas fundamentais, para você ser lembrado do significado, ou você ressignificar aquilo que ao longo dos anos e dos comportamentos da raça humana vai perdendo o seu significado. Então a gente vai adequando de acordo com o comportamento e de acordo com a época, a cultura da época. Não, hoje em dia ser evangélico não é isso. Ser evangélico, o que quer dizer ser evangélico? Quer dizer você frequentar uma igreja evangélica? Eu sou evangélico. Por que você é evangélico? Porque eu escuto rádio gospel. Eu sou evangélico. Por que você é evangélico? Porque eu leio a Bíblia. Eu conheço amigos meus que são muçulmanos que leem a Bíblia e o Corão. Eu sou evangélico, Theo. Por que você é evangélico? Porque eu leio livros evangélicos. Está cheio de autores evangélicos cujos livros são vendidos em livrarias que não são evangélicas. Então, está cheio de pessoas que não são cristãs que estão lendo livros de evangélicos. Não quer dizer que eles são evangélicos. Não é porque você vem todo domingo para uma igreja evangélica que você é evangélico. Não é porque você vai para a tua garagem toda manhã, entrar no teu carro para ir para trabalhar, que você se tornou um carro. Faz sentido? Evangélico tem a ver com a palavra evangelho. Se você pega na raiz original grega da palavra evangelio, que não é nem com L-H-O, é evangelio, você está falando sobre uma coisa bem simples, é boas novas. Fala comigo, boa notícia. É isso que é evangelho. A pessoa que diz eu sou evangélico é uma pessoa que acredita na boa notícia. Não só acredita na boa notícia, mas se tornou um produto da boa notícia. Porque na fé cristã, você se torna aquilo que você crê. Se você crê na boa notícia, você se torna um produto dessa boa notícia. E qual é a boa notícia? Paulo já falava que as boas novas são as notícias ou a informação que nós não somos salvos por obras, nós somos salvos pela graça. Fala comigo, graça. A palavra graça no original é carisma, é um dom, é um presente, é uma dádiva. E se isso não for suficiente, a ênfase que se algo é um presente, esse algo não é um salário, concorda comigo? Portanto, não adianta você trabalhar para ter graça, porque se o momento que você trabalha para ter graça, aquilo se torna um salário. Eu quero ter um comportamento exemplar para ter acesso à graça. A graça não é uma recompensa, a graça é um presente. Se aquilo não for suficiente, o próprio nome graça, para nos apontar a natureza de como que você a tem recebendo, ele diz: vocês receberam a graça mediante a fé. O que significa, você não recebeu a graça mediante ao teu suor, você não recebeu a graça mediante ao teu bom comportamento, você não recebeu a graça mediante ao teu coração que é altruísta, que é filantrópico. Não. Você recebeu a graça mediante a fé. O que eu preciso fazer para receber esse presente? O que você precisa fazer é crer. Por isso que você é um crente. Faz sentido? De onde vem essa palavra crente? Os caras é crente. Quem que são os crentes? Os crentes lá, os crentes. Quem que é crente? Todo mundo é crente. Uns creem na bolsa de valor, outros creem no Islã, uns creem que não existe nada. Você é crente. Você acredita no nada.
chamamos eles de agnósticos ou de ateus. Todo mundo é crente. Agora, aquele que fala, eu sou crente em Jesus, é a pessoa que fala, eu sou a pessoa que acredita no Evangelho, sou produto do Evangelho. Qual o Evangelho? As boas novas, que eu sou salvo pela graça, mediante a fé. Faz sentido? Então quando a gente começa a entender, pai, o que significa eu ser um produto daquilo que eu acredito? Significa que se você acredita em Jesus, Jesus está falando, olha, eu sou a representação do segundo Adão aqui na terra, se você acredita em mim, eu venho fazer morada em você, o Espírito Santo vem fazer morada em nós. Agora, olha só que interessante, se você ler esse versículo que nem a gente acabou de ler, eu queria que você já linkasse para João 1, versículo 12, João 1, versículo 12. Versículo 12 diz assim: contudo, aos que o receberam. O que quer dizer você receber a Deus? É você receber a graça. Ele fala, contudo, os que receberam o presente de Deus. Qual que era o presente de Deus? As boas novas. Como que você recebe? Lembra? Acabei de falar, mediante a... Olha só o texto, contudo aos que o receberam, aos que creram, aos que tiveram fé, em quê? Em seu nome, no nome de Jesus, a boa notícia, deu-lhes o direito de se tornarem o quê? Filhos de Deus. Ô filho de Deus, quem que é realmente, biblicamente filho de Deus? Aquele que crê em quê? Em Jesus, que recebe agora o direito de ser enxertado para dentro da família real. Faz sentido? É por isso que você é filho de Deus, o que significa que você é herdeiro de Deus. Você tem esse direito, como filho você tem direito à herança. Melhor ainda, você é co-herdeiro com Cristo, que significa que a graça de Deus, ela é tão descarada, que aquilo que Cristo vai receber como herança, você também recebe. Você. Agora vai pensar, o que suor humano consegue fazer para te pôr nessa posição de co-herdeiro com Cristo? Nada, você tem que simplesmente aceitar, você precisa simplesmente crer. Continua comigo, versículo 13, os quais não nasceram por descendência natural. Então quando você nasce de novo, deixa eu só falar um parênteses aqui, quando você está evangelizando alguém, eu vou te dar só uma dica, tá? É a dica que minha mãe sempre me dava. Eu lembro quando eu comecei a sair para ministrar, para pregar em algum lugar, eu ia para umas igrejinhas aqui, ali, antes de sair eu falava para minha mãe, ora por mim, eu era solteiro na época, eu tinha voltado dos Estados Unidos, estava morando na casa da minha mãe, falei, mãe, eu estou indo para, o pessoal pediu para eu levar uma palavra lá, para pregar lá naquele lugar, ora por mim, mãe. Daí ela punha a mão, orava, me dá tua bênção, mãe. Ela dava a bênção, daí ela falou assim, olha, é o seguinte, se você fizer apelo hoje, não vai fazer aquele apelo errado, hein? Eu falei, como assim, mãe, que apelo errado? Quem quiser aceitar Jesus, que apelo é esse? Agora você pode ficar chocado, então que outro apelo que existe? O apelo de você falar assim, não é aceitar Jesus, é quem quer nascer de novo. Aceitar Jesus hoje em dia, você quer aceitar Jesus? Quem não quer aceitar Jesus? Todo mundo quer aceitar Jesus. O muçulmano aceita Jesus, o hindu aceita Jesus. Pô, Jesus, o budista fala, Jesus, eu já aceitei Buda, por que eu não vou aceitar Jesus? Aceita também. Vamos embora, Jesus. Não, você quer nascer de novo? Nascer de novo? É que nem Nicodemos teve aquela conversa com Jesus no meio da madrugada. Mestre, eu estou vendo o que você está fazendo, eu estou vendo isso. Jesus entendeu que ele estava se referindo ao reino. Ele falou, você quer ter parte no reino? Eu quero ter parte no reino. Verdadeiramente eu te digo, se você quiser ter parte no reino, você vai ter que nascer de novo. E ele fala, como que eu consigo, um velho, voltar para dentro da barriga da minha mãe que já morreu? Não, você não está entendendo, você precisa nascer, ter uma nova vida. Você tem um espírito que nasceu no pecado original. Todos nós nascemos com o pecado original. É por isso que quando a gente fala sobre... Bom, eu vou deixar quieto, mas senão... A pessoa que pensa que você criar um estado perfeito, que o ser humano vai simplesmente ser igual e vai conseguir conviver com justiça, vamos dar igual, sabe, salário igual para todo mundo, comunismo. Até hoje nunca deu certo. Por quê? Tem a ver com a natureza humana. Você nasceu com o pecado original. Faz sentido? A gente pensa, não, o problema é o ambiente. O problema pode ser o ambiente, mas deixa eu falar uma coisa. Antes do ambiente existir um ambiente que está totalmente zoado, eu digo para você, nós já nascemos com um ser que carece da graça de Deus.
Faz sentido? Então, se você não trata aquilo, você pode dar o melhor ambiente possível para o ser humano, uma sociedade mais igual e justa para todos. Se você não tratar com o pecado original do homem, ele nunca vai conseguir exercer uma sociedade justa. E aqui, Jesus está falando assim, olha, a palavra de Deus está falando, voltando aqui para o texto, ele fala, aqueles que não nasceram por descendência natural. Então, quando você nasce de novo, o teu espírito é vivificado, ele vem à vida. Aquele pecado que era a morte no teu espírito, ele passa por uma ressurreição. Você tem vida no espírito, agora você nasceu de novo. Você nasceu primeira vez fisicamente, teu coração bate, teu pulmão respira, você pensa, você anda, você tem saúde, mas o teu espírito estava morto. Quando Jesus, você fala, Jesus, eu recebo a tua dádiva, o Espírito Santo vem fazer morada no teu espírito, bum, você tem agora vida no espírito. Então a pergunta é, você foi salvo? Você está sendo salvo ou você será salvo? A resposta é sim. Sim, eu fui salvo, no meu espírito eu estava morto, no dia do meu novo nascimento eu tive vida no espírito, eu fui salvo da condenação eterna, eu estou sendo salvo, Romanos 12:2, está tendo uma santificação dentro de mim, a minha alma está sendo santificada, a minha mente está sendo renovada, as minhas emoções, os meus desejos estão sendo subjugados ao espírito. Eu serei salvo na glória quando eu morrer com o corpo glorificado. Quando eu chegar na glória, eu morrer, Jesus voltar, o meu corpo vai estar perfeito. Faz sentido? É algo que Deus está operando no passado, no presente, no futuro. Ele está operando no teu corpo, na tua alma, no teu espírito. Mas quando você diz sim para o novo nascimento, você não é mais um ser natural, você se torna sobrenatural, porque o teu espírito está vivo. Faz sentido? E aqui a palavra de Deus está deixando claro, olha, você é nascido do espírito, você tem descendência não mais natural. E agora, olha só o versículo 13, diz, nem pela vontade da carne, fala comigo, vontade da carne, nem pela vontade do quê? Não, continua comigo, nem pela vontade da carne, nem pela vontade do quê? Então você tem duas vontades aí, você tem a vontade da carne, você tem a vontade do homem. E você está falando aqui, eu quero fazer a vontade de Deus. Agora, o que é a vontade de Deus? A vontade de Deus está descrita no Pai Nosso, que venha o teu reino. Essa é a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade, Deus, que é o quê? Aquilo que está no céu, que venha a estar na terra, assim na terra como no céu. Faz sentido? Então, se Jesus já veio, já trouxe o reino, por que eu estou vendo então corrupção? Por que eu estou vendo injustiça? Por que eu vejo, sabe, as sociedades que estão falidas, famílias fracassadas? Não estou entendendo, porque a raça humana não tem esperança para isso, porque existe não só a vontade de Deus, tem a vontade da carne e a vontade do homem, e nós temos o livre-arbítrio para constantemente escolher. Está à disposição a vontade de Deus. Quando você começa a falar, eu estou disposto a ser o canal da vontade de Deus, você vai para os lugares onde as escolhas foram feitas em cima da vontade do homem, vontade da carne, e você traz a vontade de Deus. Aquilo é o céu invadindo a terra. Faz sentido o que eu estou falando? Quando você começa a entender, eu sou canal disso. Agora, olha só comigo aqui, João 6, versículo 38. Abre comigo aí, João 6, 38. Como é que eu consigo reconhecer que a vontade de Deus está sendo feita? Se a vontade de Deus, se você estiver anotando, anota isso aqui. Abre lá em João 6,38 e anota. A vontade de Deus é que os céus invadam a terra. A vontade de Deus é que o reino de Deus se estabeleça na terra. A vontade de Deus é que seja feita a vontade dele, assim como já é no céu, que seja feita aqui no nosso dia a dia terreno. Essa é a vontade de Deus. Como é que eu reconheço essa vontade de Deus? João 6, versículo 38, Jesus diz, pois eu desci dos céus. Então, eu quero que você entenda uma coisa, mas eu pensei que Deus estava em todo lugar. A gente usa palavras que são um pouco clichês. Eu amo estar na presença de Deus. O que significa você estar na presença de Deus? Eu vivo pela presença de Deus. Vamos lá para a igreja, é bom estar na presença. Vamos trazer um pouco de definição para isso, porque às vezes a gente vai usando certos clichês cristãos, evangélicos, igrejês, que de repente você não sabe nem exatamente o que você está querendo dizer, é uma ideia abstrata que está lá no ar. Então vamos tentar categorizar isso. O que significa a presença de Deus?
Se você falar de presença de Deus, se você estiver anotando, anota isso aqui. São 3 categorias da presença de Deus. 3 categorias da presença de Deus. Deus, Ele é onipresente. Ele está em todo lugar. Essa é a primeira categoria da presença de Deus. A primeira expressão da presença de Deus. Ele está em todo lugar. Quantos creem que Deus está aqui? Deus está aqui e Deus também está em algum lugar nessa cidade onde está existindo um tráfico de drogas. Deus está aqui e está em algum outro lugar onde nessa cidade está existindo um tráfico humano. Por quê? Ele é onipresente. Então quer dizer que Deus está no lugar mais escuro? Tá, Ele está em todo lugar. O próprio salmista fala de aonde que eu vou me esconder do Senhor? Se eu for para a profundeza do mar, o Senhor está lá. O Senhor está em todo lugar. Essa é uma expressão da presença de Deus. Só que, quantos aqui nasceram de novo? Levanta a mão se você tem convicção da sua salvação. Se você tem essa convicção, sabe de uma coisa? A presença de Deus está dentro do teu espírito. O Espírito Santo mora dentro de você. O que significa que é a presença interna. Você tem a presença onipresente ou a onipresença, e você tem agora a presença interna. Mas Theo, eu não sinto Deus dentro de mim, eu não sinto o Espírito Santo dentro de mim. Eu senti no dia que eu fiz a oração, mas hoje eu não sinto mais. Eu estou falando para você, você não é guiado por sentimentos. O crente que depende de sentimentos é um crente imaturo. Não faz problema você ter sentimento. Deus te deu o sentimento. Deus criou o ser humano com sentimentos. Só que você não foi criado para pautar a tua vida em cima de sentimento. Sentimento vai vir, às vezes não vai estar lá. Agora você foi pautado para criar a tua vida em cima da verdade. Por isso que o justo vive pela fé na verdade. Eu tenho convicção nessa verdade. Às vezes eu sinto, às vezes eu não sinto, mas isso não muda o fato, a verdade. Ele está dentro de mim. Você tem essa convicção? Ele está dentro de mim. E se você não tiver essa convicção, deixa eu falar uma coisa. No final do culto você tem uma oportunidade para você acertar isso dentro de você. A gente vai ter o pessoal aqui na frente pronto para orar por você. Você fala, Theo, hoje é a minha vez de fazer com que o Senhor Espírito Santo faça morada em mim. Eu quero nascer de novo. É a tua noite hoje. Agora você tem então a primeira expressão da onipresença, a segunda expressão da presença interna, e a terceira expressão é a presença manifesta de Deus. Às vezes você está passando uma situação que você fala assim, eu preciso escutar Deus, eu preciso estar na presença de Deus. Calma aí, você não está na presença de Deus, você não está em todo lugar? Tá, mas só que é diferente, eu preciso de um outro nível da presença de Deus. É a presença manifesta. É por isso que você está na tua casa e você vai para o teu quarto, você fecha a porta, você silencia todo aquele ruído que está acontecendo na sala, na cozinha, e você vai para o teu cantinho, você põe um louvor, adoração no fundo, você abre a palavra, e você respira fundo. Você fala, Deus, eu estou aqui, eu vou ler a palavra, eu quero que o Senhor fale comigo. Me encontra agora. Você está tendo tempo com Deus, você está lá. E de repente, naquele momento, sem você esperar, ele chega e você começa a sentir, epa, tem alguma coisa aqui. Quem já sentiu isso? É a presença manifesta. Quando sentiram isso durante o louvor, a adoração aqui? É a presença manifesta. Por quê? Você precisa das condições para a presença manifesta. Você tem que aquietar teu espírito para receber a presença manifesta. Você tem que se santificar para você ter acesso à presença manifesta. Então tem momentos que você fala assim, eu preciso da presença. Então o Senhor Jesus está falando, olha, entenda, eu desci, eu saí de lá, um lugar onde tem obviamente a manifestação da presença, para estar aqui com vocês, para eu restaurar a ponte, para que a presença manifesta viesse tocar e acompanhar vocês que creem. Faz sentido? Então Jesus está falando assim, como é então no versículo 38, eu desci dos céus, mas olha só o que está escrito aqui no versículo, não para fazer o quê? A minha. Então, outras palavras, Jesus está aqui na terra, Ele está falando assim, olha, o que vocês estão vendo aqui nessa terra não é a minha vontade. Eu saí de onde eu estava para vir para essa terra, não para fazer a minha vontade. Eu saí lá dos céus para vir para essa terra, mas para fazer a vontade, fala comigo, a vontade daquele que me enviou. Quem que enviou Deus? Ou melhor, Jesus? Deus Pai. Deus Pai envia Deus Filho, e Deus Filho, Jesus fala, eu não vim para essa terra para fazer a minha vontade. Eu não sei qual que seria a diferença da vontade do Filho e do Pai nessa afirmação que ele faz, mas uma coisa ele fala, eu estou aqui fazendo a vontade daquele que me enviou. Portanto, quando alguém pergunta, como é que você se relaciona com aquele que te enviou? Eu me relaciono com aquele que me enviou de tal maneira, eu falo o seguinte, Pai nosso que estás nos céus,
aí, de onde eu estava. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Venha o teu reino. Faz sentido? Então, Jesus já deixa claro, tudo que você me vê fazer, tudo aquilo que você me observa falar, aquilo que você escuta eu pregar, tudo aquilo lá que você está me acompanhando, isso tudo não é a minha vontade, é a vontade do Pai, porque eu não estou aqui representando minha vontade, eu estou representando a vontade do Pai. E aí as pessoas perguntam: Theo, como é que eu vou descobrir a vontade de Deus? Jesus. Jesus é a encarnação da vontade de Deus. Continua aqui comigo nesse texto, João 14. João 14. Versículo 8, Filipe, o discípulo, ele não está entendendo ainda, ele quer impressionar Jesus, e no meio de uma conversa, eles estão tendo um diálogo, e Filipe levanta a voz, ele diz assim: Senhor, versículo 8, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ele está falando assim: Jesus, é o seguinte, olha, a única coisa que eu quero é conhecer o Pai, eu estou tranquilo com isso, satisfeito, se você conseguir apresentar o Pai, eu estou bem. E Jesus olha para ele no versículo 9 e responde: você não me conhece, Filipe? Tipo, menino, o que você está fazendo aqui comigo? Presta atenção no que você está falando. Ele fala assim: mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Ele fala assim: você não percebeu o que está acontecendo nessa interação? Você andando comigo, você não entendeu? Você está falando para mim, eu quero ver o Pai, como se fosse uma coisa super espiritual. Você está fazendo o que comigo? Você está interagindo com a vontade do Pai em pele e osso. Jesus, o homem, ele diz assim: quem me vê, versículo 9, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Versículo 10, você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras, fala comigo, as palavras. Por isso que Pedro fala assim: para onde eu irei, se só tu tens as palavras da vida eterna? Quando você escuta as palavras de Deus, ela causa vida em você, porque as palavras de Deus, elas são a essência da natureza divina. Faz sentido? Jesus, ele fala assim: olha, as palavras que saem da minha boca, ele diz, não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Então, aquilo que Jesus falava e aquilo que Jesus fazia, obras, eram a expressão da vontade e da essência de Deus. Eu quero conhecer Deus, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero descobrir o que eu estou fazendo nessa terra. Bem simples, Jesus está falando: olha para mim. Assim como ele falou para Filipe 2000 anos atrás, ele fala hoje para nós, a igreja dele: olha para mim. Você quer fazer a vontade de Deus? Olha para mim. Veja o que eu estou fazendo. A única coisa que eu estou fazendo é trazer o céu para a terra. Céu para a terra. Venha o teu reino, venha o teu reino. Sabe, esse que é o problema, quando a gente começa a perder de vista o plano maior de Deus. Sabe, um dos nossos maiores problemas como igreja evangélica é que a gente não prega suficientemente reino de Deus. O que ardia no coração de Jesus não era que as pessoas fossem salvas. Como assim, então? Eu pensei que Jesus veio para a terra para eu ser salvo. Não, ele não veio para você ser salvo. Ele veio para restaurar o que estava perdido em Gênesis 3, que era os céus na terra, o reino de Deus estabelecido nessa terra. Agora, se você quer ter parte no reino, você precisa ser salvo. Em outras palavras, salvação não é um fim, ele é um meio. Quando você vai para a igreja, a única coisa que é pregado é: seja salvo, seja salvo, seja salvo, seja salvo. Você está pregando uma pequena fração do evangelho. O evangelho não é só salvação. O evangelho começa com a salvação, mas ela tem que ser a porta de entrada para uma coisa maior, que era o reino. O que estava no coração do Pai, a vontade do Pai, o que batia e pulsava no coração do Pai era como que eu estava com uma criação linda e perfeita, que eu disse: isso é bom, isso é bom, isso é bom. E daí eu faço o homem, e eu falo: isso é muito bom, e esse homem escolhe se rebelar contra mim, e pega tudo aquilo que eu tinha dado na mão dele, e entrega para o meu arquirrival, o meu inimigo, Lúcifer. O que está no coração de Deus? Eu quero retomar isso. Como que eu vou retomar isso? Eu quero voltar a fazer o que estava antes, que era a representação do meu reino naquele planeta chamado Terra.
É isso que o Pai manda Jesus para cá, com aquilo pulsando no coração. Jesus, vai lá e seja o segundo Adão, retoma aquilo que era nosso, que o inimigo roubou, estabeleça de novo, enfinca a bandeira e fala: aqui é reino de Deus. Isso que ardia no coração dele. Ele não ardia, deixa eu falar para você, não ardia no coração de Deus uma igreja evangélica lotada. Qual que é a vontade de Deus? Que a igreja multiplique. Meu irmão, isso é parte da vontade de Deus. O plano maior da vontade de Deus não é que o teu link multiplique, que você ganhe almas, isso faz parte, mas o plano maior é que o reino dele seja estabelecido aqui na terra. A consequência e ramificação de um reino que é estabelecido aqui na terra é crescimento de igreja. Faz sentido? Então, quando nós só pregamos salvação, o que nós pregamos? Uma igreja lotada de 60 milhões de evangélicos num país de 200 milhões de evangélicos que não conseguem exercer o reino na sociedade. E eles pensam que ser evangélico é você se aderir a um código de conduta evangélica. Falar glória a Deus, falar está amarrado, falar aleluia, em nome de Jesus vem minha bênção, em nome de Jesus isso, em nome de Jesus aquilo, tomo posse, é minha vitória. Só que você não está entendendo nada, que isso aí são pequenos amostras e clichês e comportamentos de um contexto muito maior que se chama, que vem o teu reino. Isso que estava ardendo no coração de Jesus, ou melhor, no coração do Pai. E Jesus fala: eu vim aqui para fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai é retomar o reino, é estabelecer o reino, é retomar esse lugar aqui. Então nós precisamos falar: Pai, se a tua vontade, se eu quero cumprir a tua vontade, qual é a tua vontade? A minha vontade é aquilo que Jesus faz, aquilo que Jesus fala. Ele acabou de dizer isso. Colossenses 1, abre lá comigo, Colossenses 1, versículo 15. Jesus, a teologia perfeita. Em outras palavras, olha só o que ele fala. Jesus, no versículo 15, ele é a imagem do Deus invisível. Jesus é o primogênito de toda a criação. Colossenses 1,16. Pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Jesus é antes de todas as coisas. Nele, em Jesus, tudo subsiste. Versículo 18. Jesus é a cabeça do corpo, que é a igreja. Jesus é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo Jesus tenha a supremacia. Versículo 19 é chave. Colossenses 1,19. Pois foi do agrado. Fala comigo, agrado. Fala comigo, vontade. Eu quero cumprir a tua boa, perfeita e agradável vontade. Qual que é essa boa, perfeita e agradável vontade? Ele diz: foi do agrado de Deus, foi da vontade de Deus que nele, em Jesus, habitasse toda a plenitude. Ele está falando, em Jesus existe toda a plenitude de quem Deus é. Toda a plenitude de divindade habita nesse homem chamado Jesus. Se você falar assim: eu quero cumprir a boa, perfeita e agradável vontade de Jesus, de Deus na minha vida, olha para Jesus. Ele carrega a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em sua plenitude, no homem Jesus está lá. Fala o que ele fala, faz o que ele faz, vai para onde ele vai, abraça quem ele abraça, critica o que ele critica, que seria religiosidade. Hebreus 1, versículo 1. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Versículo 2. Mas nestes últimos dias Ele nos falou por meio do seu Filho, a quem Ele constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Ele está falando, olha, lá atrás, o autor da carta dos Hebreus está falando para os Hebreus, lá atrás, você lembra como Deus falava com nossos antepassados? Ele usava Moisés, Ele usou Sansão, Ele usou Gideão, os juízes, Ele usou os profetas, Elias, Eliseu, Jeremias. Hoje não, Ele está usando uma outra pessoa. Ele escolhe nesses últimos dias, Ele está se referindo aos dias atuais, Ele escolhe falar a nós por meio do seu Filho. Quando a pessoa olhava para Moisés, Moisés era o embaixador de Deus na terra. Quando a pessoa olhava para Isaías, Isaías era o embaixador de Deus na terra. Quando o hebreu olhava para Elias, Elias era porta-voz de Deus aqui na terra. Ele falou, olha, aquele sistema era bom, mas não era o melhor é Jesus. Ele é a maior e melhor expressão como porta-voz e exemplo de Deus na terra. Versículo 3, olha só isso que ele diz: o Filho, fala comigo, Jesus,
é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Sublinha esse negócio, a expressão exata do seu ser. Isso aqui é muito importante você entender. O que ele está querendo dizer? Jesus é a expressão perfeita de quem Deus é. Sabe o que quer dizer isso? Jesus é a teologia perfeita. Você tem interesse por teologia? Olha Jesus, Ele é a teologia perfeita. O que significa teologia? É o estudo de Deus. Eu quero conhecer Deus, eu quero ter conhecimento de Deus. Você quer conhecer Deus? Então olha Jesus, Ele é a teologia perfeita. Nele existe a plenitude da divindade. Ele é a exata expressão de quem Deus é. Nele está a glória de Deus. Nele está o caráter de Deus. Nele estão as palavras de Deus. Nele estão as ações de Deus. Olha para Jesus. Agora, eu não sou contra teologia, mas eu me lembro quando eu estudo teologia, eu amo teologia, mas eu lembro no meu primeiro ano do meu mestrado de teologia nos Estados Unidos, eu sentado lá na primeira semana de aula, eu comecei a escutar aqueles professores falando 2 PhD, 3 PhD, 4 PhD, cara, os caras cabeçudos pra caramba, e daí os caras estavam tentando explicar para mim como que os dons não operam nos dias de hoje. Eu fui para uma universidade de uma denominação que não é a nossa. A gente não tem denominação, se é que você está perguntando qual denominação. A gente é interdenominacional. Mas, enfim, essa denominação não acredita que os dons estão operando hoje, que Jesus opera milagres hoje, que Deus cura pessoas hoje. Daí eu perguntei para o professor, o cara que tinha 4 PhDs, cabeçudo pra caramba, eu falei, ô professor, então me explica uma coisa, porque você é americano, eu sou brasileiro, lá no Brasil os caras é curado, vai lá no monte para você ver, lá com as tias do coque, você vê, vai zoar você tudo. Lá no Brasil, eu tenho amigos meus que são missionários na África, o pessoal é curado, tem milagre. Ele falou, não, mas os dons estão operando quando os discípulos estão em missão. Lá é campo missionário. Então quer dizer que só os pobres, brasileiro e africano vai ter então o mover do Espírito. Vocês são muito chiques para ter o mover do Espírito. Começou, mas calma aí, o professor, eu pensei que nós somos chamados a viver constantemente como missionários. Eu estou na academia, lá é o meu campo missionário. Eu estou na faculdade, lá é o meu campo missionário. Eu vou sair com a minha família para um restaurante, lá é um campo missionário. Eu pensei que quando eu estou no trabalho, lá é o meu campo missionário. Não, você não está entendendo. Sabe o que eu comecei a entender? Muitas vezes pessoas, novamente, eu não sou contra teologia, eu encorajo você a estudar teologia, mas que você entenda que você estuda teologia para ter um encontro com o homem que é Jesus. Você estuda Deus para ter um encontro com Deus. Você não estuda Deus para ter um conhecimento racional, para tentar encaixar aquilo que Deus faz dentro daquilo que você tem como estrutura teológica, ideológica, e aquilo que não se encaixa naquilo, você fala, isso aí não é para os dias de hoje. Ontem eu estava almoçando com um membro aqui da igreja. Ele é uma pessoa que, muito amiga minha, muito próximo da minha família. Ele é casado com uma pessoa que também veio de uma outra igreja. A esposa dele veio de uma outra igreja, uma igreja que eu conheço, e que é uma igreja boa, mas não acredita que os dons do Espírito operam nos dias de hoje, que Jesus cura e que Jesus faz milagre. Daí eu falei assim, eu não sabia que tinha acontecido um negócio. Eu falei assim, ô fulano, foi o seguinte, cara, eu estava no meio do almoço, como é que está o pastor fulano, lá da família da esposa dele? Pastor fulano? Eu falei, manda um abraço para ele, faz tempo que eu não falo com ele, faz anos que eu não vejo ele, manda um abraço para ele. Eu falei assim, cara, a gente não se fala mais. Eu falei, o que você fez, cara? Cara, a gente está meio brigado. Eu falei, você brigou com o cara? O que você fez, cara? Não é que eu briguei, ele está chateado comigo. Então o que você aprontou? Theo, eu juro que não aprontei nada. Então me conta. Então, é que o pastor auxiliar dele estava com uma doença terminal. A gente é muito próximo de todos eles na liderança. Um dia eu estava lá, num final de semana, longe de São Paulo, decidi ir lá para a igreja dos meus sogros, estou lá, eu vejo o cara, eu falo assim, eu vou lá orar por ele no final do culto. Terminou o culto, ele vai lá orar. Ele fala, ô pastor, são amigos de tempo. Você está doente, né? A gente queria orar por você. Não, aqui, tipo, na igreja, né? Tipo, então aonde você quer orar? Não, aqui, tá bom.
Eles falaram, então a gente vai impor as mãos. Eles começaram a orar e começaram a declarar cura. Ele e a esposa começaram a declarar cura, mas de repente o cara começou a ficar vermelho, começou a chacoalhar, começou a chorar. O cara foi batizado no Espírito Santo, cara. O cara não pode ser batizado no Espírito Santo. Ele não pode, porque o cara fez seminário que fala que isso não existe, cara. E o cara, pum, cai no chão, e daí a igreja começa, o que está acontecendo? Enfim, deu 2 meses, ficou um mal-estar aquele dia, deu 2 meses, volta, então o diagnóstico, o cara está completamente curado da doença terminal. Agora olha só isso, eu falei isso mesmo, glória a Deus. Ele falou, mas agora o cara está bravo comigo. Eu falei, está bravo com você, por quê? Porra, então imagina até, o cara fala isso a vida inteira, o braço direito dele também fala isso a vida inteira. Agora o cara que é braço direito dele estava doente, está curado, zoou tudo, cara, a igreja está zoada. Sabe por quê? Porque a gente está querendo falar, Jesus, se encaixa aqui na minha teologia. E Jesus fala, não, eu sou a teologia perfeita. Eu sou a teologia perfeita. O Senhor Jesus, Ele fala, o que eu faço você faz, o que eu falo você fala, para quem eu oro, da maneira que eu oro você ora. Eu quero fazer a vontade de Deus. Jesus fala, então vem na minha, faz exatamente o que eu estou fazendo. Você automaticamente de tabela faz a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é o céu invadindo a terra, é o reino sendo estabelecido aqui. Agora, se eu não conseguir te convencer que Jesus é a teologia perfeita, não sei mais o que falar, mas quantos concordam que Jesus é a teologia perfeita? Então vai comigo para Atos 10. Você tendo isso já em mente, eu termino com esse versículo. Atos, na verdade não, tenho mais outros. Atos 10, 38. Aqui existe a descrição daquilo que Jesus fez. Olha só o que está escrito, Atos 10, 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Para aqui, fala comigo, unção. Deus fez o quê? Deus fez o quê? Ungiu quem? Se Jesus, que é a teologia perfeita, você acabou de falar que você concorda com isso. Se Jesus, que é a expressão exata do ser divino, a plenitude de quem Deus é, carece da unção de Deus, por que nós não estamos desesperados atrás da unção? Jesus, ele entendeu, cara, eu vou começar a minha missão, eu vou começar a implantar o reino dos céus aqui na terra, é para isso que eu cheguei, 30 anos de idade, ele tem só mais 3 anos antes de ir para a cruz, o ministério de Jesus só 3 anos, ele fala assim, eu preciso da unção. Deus fala, eu preciso te dar unção, eu vou te ungir. Sabe, isso fala, se você começa a ter uma convicção de missão, de uma maneira que eu acho que é o adequado, aquela maneira assim que você não consegue controlar, eu preciso cumprir minha missão. Por que você está nessa terra? Para para pensar, cara, por que você nasceu aqui, está vivo hoje, 2019 no Brasil, quando você poderia ter sido a pessoa que nascesse, sei lá, 200 anos atrás e estava lá no Japão ou na Coreia? Não, mas você está aqui, você não estava vivo na Inglaterra na época medieval, você está vivo hoje, 2019 no Brasil. Por quê? Porque ele tem um propósito, você tem que descobrir esse propósito, você tem um senso de missão, você tem um senso de eu quero fazer minha vida valer. Se você tem esse senso, você fala assim, eu quero cumprir a missão. Então você fala, eu preciso de todos os recursos para cumprir a missão. O maior recurso para você cumprir a missão é unção. Consequentemente, você deveria estar desesperado atrás de unção. Eu não estou falando para você buscar unção pela tua ambição egocêntrica, não é isso que eu estou falando. Estou falando você buscar unção, porque quem me arde no teu coração, esse senso de propósito, eu preciso fazer valer a pena meus 70 anos nessa terra, meus 60 anos nessa terra, sei lá quantos anos você vai viver, 80, 90, faz valer, eu quero viver, eu quero fazer minha marca, eu quero sair daqui e escutar o Pai falar, um bom trabalho, meu bom e fiel servo, eu quero escutar isso de Deus. Então, aquilo tem que te motivar a uma busca de unção. O que eu tenho que fazer para buscar unção? Eu quero unção. Jesus foi ungido. Jesus, que é a teologia perfeita, necessitava de unção. Ele foi ungido aqui com o Espírito Santo. Fala comigo, Espírito Santo. Então, eu pensei que eu já tenho o Espírito Santo.
Eu não quero entrar no mérito do que é você ter o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, ter o Espírito Santo sobre você. Isso aí é uma outra conversa, mas o que eu estou querendo falar é, você pode ter o Espírito Santo, mas ele não foi, e você tem uma vez que você nasceu de novo, só que ele não foi só ungido com o Espírito Santo, ele foi ungido com o Espírito Santo e com poder. Fala comigo, virtude. Essa palavra no grego original é dunamis, o poder explosivo do Espírito Santo para fazer milagres, sinais, prodígios, o que significa que a tua missão aqui nessa terra envolve sim o sobrenatural. Eu escutei uma vez alguém falar para mim, Theo, é bem doido, né? A gente pensa, é bem doido você acreditar que Deus cura, que Ele faz milagres nos dias de hoje, que você pode pôr as mãos em alguém que tem um tumor e desaparece, que a pessoa pode estar com o joelho deslocado, sei lá, sem ligamento, você ora e aparece um ligamento cruzado, é meio doido, meio esquisito até às vezes, né? A pessoa era crente. E daí eu vi outra pessoa responder, você acha que isso é doido? Deixa eu falar para você que é doido. Que tem coisa mais louca de você acreditar que um homem que ficou pendurado numa cruz que te salva? Que tem a coisa mais louca do mundo você pensar que um homem que viveu 2000 anos atrás, que foi pendurado numa cruz, é o que te salva? Ele foi enterrado e 3 dias depois ele ressuscitou. Não isso, vários dias depois ele ascende aos céus e que hoje ele vive e está. Você acredita nisso? Eu creio. E você não acredita que os dons operam nos dias de hoje? O que é mais louco? Jesus necessitava da unção. Ele é ungido com o Espírito Santo e com poder. Sabe, eu falo para as pessoas, a gente precisa voltar a falar de poder na igreja. Sabe por quê? Porque infelizmente na igreja evangélica no Brasil está polarizado isso. Quem fala de poder é a igreja pentecostal. A igreja inteligente, capaz de entender teologia, é a igreja séria. Eles não falam de poder, falam de teologia. Uma coisa, Jesus é a teologia perfeita. Não tem a ver com uma igreja do repleplé, do fogo, do charamanaias e uma igreja séria da filosofia. Não. Eu não creio numa igreja polarizada. Eu creio numa igreja que zela por uma teologia sã, uma doutrina sã, mas a manifestação do poder. Nunca foi do propósito de Deus separar isso. Sempre foi do propósito de Deus em Jesus a teologia perfeita, as palavras, a doutrina sã e as obras do sobrenatural fluindo. Essa que deve ser isso que deve ser nosso desejo como igreja. Agora olha só, vem comigo aqui nesse texto, vamos continuar, que o tempo está avançando. E como ele andou, então Deus ungiu Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder, com 2 coisas. E como ele andou por toda parte. Ele andou por onde? No grego original, por toda parte significa por toda parte. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer a tua faculdade, isso é toda parte. A tua igreja, isso é toda parte. O Uber é toda parte. A padaria é toda parte. O supermercado é toda parte. A academia é toda parte. A portaria do teu prédio é toda parte, o elevador do teu prédio é toda parte. Tudo é toda parte. Sabe o que Deus quer fazer? Ele quer ungir uma igreja que vai por toda parte fazendo as obras de Cristo, sendo teologia perfeita. Qualquer lugar. Deus, sabe, se você não foi ungido para você se mover no sobrenatural dentro da igreja, aqui é fácil. O que Deus está querendo é um povo que vai literalmente fazer que nem Jesus por toda a parte. Jesus não ficava só na sinagoga, Jesus estava nas ruas, estava nas praças, estava no mercado, estava nas casas. Jesus estava por toda a parte. Agora, olha só que interessante. Sexta-feira eu fui para Vitória do Espírito Santo para ministrar. E eu pousei lá, estava um pouco mais cedo, e eu falei com a pessoa que estava comigo, falei, cara, vamos para andar pelo shopping até umas 3, 4 horas ainda para o culto. Falei, não vou ficar aqui trancado no hotel, vamos fazer alguma coisa. A gente vai para um shopping, a gente saiu andando, eu queria só simplesmente parar um pouco. Estou andando, conversando. Entro numa loja, eu começo a conversar, daí então vem a mulher para atender, e aí, o que você quer? Tal, a gente começou a conversar, daí ela trouxe um artigo para mim, falou assim, olha isso aqui, ó. E ela começou a mostrar a mercadoria e tal. E daí ela falou assim, olha isso aqui, ó, tem um outro tipo aqui que eu gosto bastante, que tem cruz. Eu gosto de cruz. Falei, você gosta de cruz? Tipo, cutucou. Você gosta de cruz? Ela falou, eu gosto de cruz, mas eu gosto de cruz vazia. É? Por que vazia? Porque eu não acredito que ele está lá. Quem? Ele? Jesus.
Eu não acredito que Jesus está na cruz. Eu falei, legal. Daí eu começo a mexer. Daí eu pensei, se ela não acredita que Jesus está na cruz, então ela é evangélica. Ela é cristã. Daí quando eu estou pensando isso, entra uma pessoa na loja, e todas as mulheres atendentes estão olhando essa pessoa, e daí essa pessoa sai, e ela faz um comentário, aí você viu aquele... Eu falei, essa também então está desviada. Acabou de fazer um comentário que crente não deveria fazer. Daí eu falei, você é cristã? Daí ela fala, eu cresci na igreja, né? Está desviada. Quando você pergunta para alguém se ela é cristã e a pessoa fala, eu cresci na igreja, é porque está desviado. Porque o cara que está cristão, está seguindo Jesus, fala assim, eu sou cristão. Não, eu cresci na igreja. Então o que aconteceu? Me conta, como você desviou? Não, como você sabe que você foi desviado? Pô, se você fala que Jesus não tem que estar na cruz, você fez aquele comentário, eu perguntei para você se você é cristã, você falou que você cresceu na igreja, você está desviada. Então me conta, qual que é a tua história? Então, né, é que você sabe da denominação que eu sou? Qual denominação? Aquela, sei. Então, é difícil lá, né? Deu 18 anos, ó. Falei, tá, então conta mais. Daí a gente começou a trocar ideia, ficamos conversando e tal. Daí eu fui tentando outras coisas. Tal. E no meio de todo negócio, eu comprei, tá? Eu não fiquei fazendo ela trabalhar para não comprar. Quando eu estou fazendo o pagamento, eu chego e falo assim para ela, você sabe que eu não entrei nessa loja só para comprar alguma coisa, né? Não? Não. Eu vim aqui para falar para você que você tem que voltar. Deus me trouxe aqui para falar para você, está na hora, volta. Aí ficou me olhando, quem que é você? Falei, eu sou pastor. Falei, pastor? Ela deu a volta no balcão. Ela me olhou. Pastor não se veste assim não, meu filho. Você não é pastor não. Você não é pastor. Eu falei, minha filha, se faz tempo que você está desviada, né? Vai ver as igrejas hoje em dia. Você pensa que pastor se veste como se vestia na década de 80 e nunca mais atualizou o guarda-roupa. Daí ela falou assim, não, eu vou te acompanhar para a porta, tal. Levou lá a sacolinha e tal. Daí eu cheguei e falei assim para ela, eu posso orar por você? Não, por favor. Eu orei por ela. Depois que terminou de orar, eu falei assim, olha, hoje à noite estou pregando em tal igreja, se você quiser, você vai lá com o teu marido e você leva lá a tua filha. Eu falei assim, eu preciso levar minha filha e tal. E eu saí de lá, entrei num outro lugar e fui ver tênis. Estou numa loja de tênis. Daí o cara chega e fala assim para mim, e aí, meu, beleza? Tal, ele olhou um tênis que eu estava vestindo, pô, isso aí, aquele drop que saiu tal. Eu falei, tal. A gente começou a trocar ideia. Daí de repente eu falei, qual que é o teu nome? Bernardo. Ei, Bernardo, Deus é contigo, né? Ele. Você é cristão? Não, cara, não sou cristão não. Mas você acredita em Deus? Acredito. Você não está sentindo Ele agora? Estou sentindo arrepio. É Deus. Pô, brother. Que doideira, cara. Olha lá. Olha. Falei, cara, você tem uma energia boa. Isso aí quer dizer a presença do Espírito Santo. Eu comecei a falar para ele, cara, você é cara especial. O cara começou a chorar no meio da loja. Ele começou a chorar. Só porque eu estou passando por toda parte. Eu não sou mais especial que você. O mesmo Espírito Santo que está dentro de mim, está dentro de você. É que aquele dia, quando eu entrei naquele shopping, eu falei, Deus, eu te entrego a minha boca, eu te entrego minhas mãos, eu te entrego meus pés. Leve esse pé para a loja certa. Na hora que eu falar alguma coisa, põe a palavra na minha boca. Se eu tiver que tocar e impor as mãos sobre alguém, faz o poder fluir. Não tem a ver comigo. Sabe por quê? Porque eu entendi que eu já sou ungido. Por que eu sou ungido? Que eu sou mais especial? Não. Porque se Jesus precisava de unção, todos nós precisamos. Você não é uma isenção do fato da necessidade de unção. Todos nós precisamos de unção. E eu tenho clamado, Deus, eu quero mais o Espírito Santo, eu quero mais poder. Eu não quero poder para ser poderoso, eu quero poder para cumprir minha missão. Eu quero unção que nada mais é do que a capacitação sobrenatural para o cumprimento da tua missão. Isso que é unção. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo e por poder. E ele andou toda parte fazendo o bem, sabe? Às vezes, eu não tenho tempo para entrar nos detalhes disso, só que eu só falar uma coisa, às vezes crente, muitas vezes é crente chato, que antes de você fazer o bem, você já quer fechar a venda e falar, repita comigo essa oração. É teu primeiro dia de trabalho, eu sou evangélico. Meu irmão, fica quieto. Teve um jovem aqui na igreja, que ele veio pedir oração,
Ele falou assim: Theo, eu preciso de um emprego. Terceiro ano na faculdade. Eu preciso de um emprego, cara. E o que você está estudando o quê? Ele falou o curso que ele estava fazendo. Falou, qual que seria o melhor estágio para você? Seria tal lugar. Eu falei, tá bom. Então, vamos orar por você. Deus vai te dar uma oportunidade. A gente orou. Ele falou sobre a empresa. E é uma baita de uma empresa. Deu 2 meses, ele vem para mim chorando no final do culto, agradecendo. Deus abriu a porta, cara, eu estou indo lá, cara. Sabe aqueles jovens apaixonados por Jesus, mas tão apaixonados por Jesus que você fica com medo que vai falar alguma besteira? Então, eu falei, faz o seguinte, cara, você aceita lá? Eu começo amanhã, pastor, põe as mãos sobre mim, cara, eu vou lá, cara, eu vou mudar aquela empresa para Jesus, cara. Eu falei, amém, 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 então vou orar por você, cara. E eu pedi a unção de Deus sobre ele, daí eu terminei de orar, eu falei, agora olha para mim, vou fazer um trato com você, tá? Tá, você não vai falar de Jesus para ninguém por 3 meses. Mas Jesus que me deu emprego, pastor. Pois bem, você vai fazer o seguinte, você vai ser o primeiro a chegar, você vai ser o último a ir embora. Você vai ser o cara que vai dar mais duro. Você não vai participar de nenhuma fofoca. Você vai tratar todas as mulheres com respeito. Você não vai participar dos pecados que eles fazem. Mas você não vai julgar pelos pecados que eles fazem. Você vai simplesmente amar. Todo momento que estiver no teu alcance de ajudar alguém, você ajuda alguém. Seja bom. Depois de 3 meses, talvez você mencione, eu sou evangélico. Faço bem. Sabe, o que queima o nosso filme é que a gente quer entrar sem moral e enfiar a goela abaixo. Você tem que ser evangélico. Por que eu tenho que ser evangélico? Você não tem moral para falar para as pessoas que você tem que ser evangélico. Faça o bem, ame as pessoas. E depois as pessoas vão perguntar, por que você é tão diferente? Aí você tem moral para falar, posso orar por você? É Jesus. Jesus, eu queria que você entendesse uma coisa, cara. Jesus, que era Jesus, às vezes ele só saía fazendo bem. E a palavra diz que ele fazia o bem por toda parte e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Fala comigo, opressos. As pessoas que estão debaixo do governo do diabo, as pessoas que estão debaixo da mão do inimigo são opressos. Como que você é opresso? Você pode ser opresso no teu corpo, com enfermidades. Você pode ser opresso na tua alma, alguns com depressão, alguns com síndromes de suicídio, de morte, de pânico e diversas coisas. Alguns são opressos no seu espírito, um tormento espiritual. Todas essas pessoas estão debaixo da opressão do diabo. Jesus ia atrás dessas pessoas, ele curava no corpo, na alma e no espírito. Olha só, abre comigo esse texto, 1 João 3, versículo 8, esse sim é o último. 1 João 3, versículo 8. Diz assim, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio, e para isso o Filho, presta atenção nisso aqui, para isso o Filho de Deus se manifestou. Jesus começou o ministério público para essa razão, é isso que ele fala, ele se manifestou publicamente para destruir as obras do diabo. Então, acompanhe esse raciocínio, o Espírito Santo e virtude vem sobre você, para você fazer 2 coisas, o bem e curar os enfermos, ou os opressos. Aonde que é a tua opressão? No corpo, na alma e no espírito. Por isso que quando você ora por um enfermo fisicamente, a pessoa está com uma doença no corpo, e por isso que algumas pessoas pensam, então, mas por que vocês dão tanta ênfase para a oração por cura, libertação, por que vocês dão tanta ênfase para isso? E eu quero dizer uma coisa, não é só pelo fato que a pessoa está doente, isso é uma razão suficiente para você orar, obviamente. A pessoa está com uma dor, você quer que ela tenha alívio daquela dor, você quer orar por aquilo. Mas toda oração que você faz no âmbito físico tem uma repercussão no âmbito espiritual. Todas as pessoas que Jesus curou, enquanto ele estava no seu ministério público por 3 anos aqui na terra, ele curou diversas pessoas. Todas elas morreram. Então quer dizer que a cura de Jesus não vive até hoje? Não, todo momento que ele cura,
a manifestação da cura no físico representa uma verdade no mundo espiritual. Existe uma tomada de território no mundo espiritual. Faz sentido? Então você ora por cura, mas você toma território. Você ora por cura, você toma território. Por exemplo, se eu sou teu advogado e você tem um avô que você não tem muito contato, e daí eu chego para você e falo, ó, aquele teu avô que você não tem muito contato, ele faleceu. Só que você não sabia disso, ele tinha muita posse. E na verdade ele deixou no testamento uma herança para você. Ele tem uma fazenda de 300 alqueires lá no Mato Grosso que é teu. Está aqui na escritura, que ele já deixou. Eu estou com a escritura, a única coisa que eu preciso é que você assine isso aqui. Você assina? Você vai lá e você assina. Ó, agora, oficialmente, isso aqui é teu. Vou deixar aqui, ó, a escritura na tua mesa. Você é dono daquela terra? Sim, você é dono daquela terra. Legalmente, você é dono daquela propriedade. Agora, você está usufruindo daquilo? Você tem contato com aquilo? Aquilo é uma realidade para você? Não. Até você pegar o avião e você vai lá para o Mato Grosso, você vai chegar lá naquele lugar, eles falam, ó, o georreferenciamento está falando que é daqui, mais 2 quilômetros para lá, depois você tem 1 quilômetro para cá, depois você vai até aquele ribeiro lá, depois você corta para cá, aqui é tudo isso aqui tua terra, tá bom, bota a cerca aqui, cerca todo esse negócio aqui. Você vai lá no meio da terra e você pisa, você toca na grama, você respira, você olha, lá você está tendo acesso àquilo que é teu. Faz sentido? Jesus, Marcos 1, versículo 15 diz, o reino é chegado, arrependei-vos e creia no evangelho. O que ele está falando? Se você mudar a tua mentalidade, você conseguir crer que o reino está aqui, você faz parte do reino. Agora, se você não começar a falar, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, fazer a tua vontade é ser usado para eu começar a acessar o reino, assim como você, por vontade própria, entra no avião e pisa naquela fazenda lá no Mato Grosso e fala, aqui é a minha fazenda, eu ganhei, uma herança minha. Como que você faz a vontade de Deus? Quando amanhã você fala, Deus, usa a minha boca, usa minhas mãos, usa os meus pés. Eu não quero ficar extinguindo o Espírito Santo. A palavra fala, não extingais o Espírito Santo. O que quer dizer extingar? É você abafar o Espírito Santo. É você estar na loja, na fila do supermercado para pagar e ir embora para casa. E o Espírito Santo fala para você, ora pela pessoa atrás de você. Você fala, não, é coisa da imaginação. O que é isso? É você extinguir o Espírito Santo. Você está aqui na igreja, o Espírito Santo fala para você, pega aquela nota de 100 reais que está no teu bolso e dá para aquele irmão, mas eu nem conheço ele, dá para aquele lá. Não, coisa da minha imaginação. Faz sentido? Você está falando, Espírito Santo, fica quietinho aí, Espírito Santo. Espírito Santo, se comporta. Espírito Santo, socialmente isso não é aceito. Faz sentido? Está extinguindo, está abafando o Espírito Santo. Agora a palavra de Deus fala que o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, habita em você. Agora, você já escutou isso diversas vezes aqui, mas para pensar, se o Espírito Santo que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, tem uma coisa mais sobrenatural do que você ressuscitar alguém? Esse Espírito Santo habita em você. Você acha que ele está contente aí dentro de você, falando assim, ó, daqui a pouco Jesus volta. O cara quer se mexer, ele quer se mover, ele quer fluir, e você está falando assim, senta, fica quietinho aí. Faz sentido? Fica de pé onde você está, eu quero orar com você. Eu quero que você feche os teus olhos, na verdade. A palavra de Deus fala em João 10:10, o diabo vem para matar, para roubar, para destruir. Ele mata a esperança, ele rouba sonhos, ele destrói identidade. A palavra de Deus fala que Jesus veio para te trazer vida e vida em abundância. Jesus, a teologia perfeita, o Senhor está falando, você vai levar vida e vida em abundância para a tua família, você vai levar vida e vida em abundância para a tua escola, para a tua faculdade, para o teu trabalho, para os teus amigos, para o churrasco da família, para a reunião de classe, seja o que for que você vai fazer, você está levando vida e vida em abundância. Onde você começa a detectar o roubo, a destruição e a matança do diabo, você tem a obrigação, como aquele que carrega o Espírito Santo, a levar vida e vida em abundância.
Não existe como você ser um crente saudável. Um crente saudável e não ter apetite pelo impossível. Assim como uma criança saudável tem fome para comer, você como um crente saudável, nós temos que ser uma igreja que temos apetite pelo impossível. O Espírito Santo dentro de você, que faz parte agora de quem você é, te deu uma nova natureza. Quando as pessoas falam, não vai dar, isso é divórcio, esse Espírito Santo fala, não, vai ter reconciliação. Isso é impossível, mas para Deus é possível. Esse é o apetite pelo impossível. Quando você entra lá amanhã e o teu chefe fala, não tem como, vai falir, a empresa vai falir, já estão em recuperação judicial, tem algo dentro de você que você fala, Deus, faz um jeito, abre uma porta, faz um caminho. Se você não crê, meu chefe, eu creio, até o último segundo, eu creio, porque eu tenho apetite pelo impossível. Se tua tia que está enferma, os teus tios, os teus pais estão falando, já era, vai lá e se despeça. Você tem algo dentro de você que fala, não, eu creio por cura. Mas filho, os médicos já falaram que não tem jeito. O apetite por impossível dentro de você, gerado pelo DNA do Espírito Santo, fala, eu creio por cura, eu vou orar por cura, eu vou crer por um milagre. Hoje o Senhor confronta a falta de apetite pelo impossível. Não tem como você viver esse evangelho sem crer em milagres. Não tem como você viver esse evangelho sem crer que Deus quer operar o impossível. Não tem como você crer num Deus que é sobrenatural e não dar acesso para Ele sobrepujar a tua situação natural. Hoje é o momento que você fala, Espírito Santo me perdoa, eu te pus numa caixinha dentro de mim, eu quero que o Senhor venha se comportar, porque eu tenho mais temor dos homens do que temor de ti. Hoje é momento de você abrir aquela porta. Você não precisa defender um leão. A única coisa que você precisa fazer é abrir a porta da jaula. Ele não está te pedindo para você defender ele. Ele não precisa da tua defesa, da tua explicação. Só abra a porta da jaula. O leão não precisa de ajuda para se defender. Só abre a porta. Hoje você vai abrir a porta. Amanhã eu vou abrir a porta. Se ele quiser sair de mim e começar a fazer as coisas, ele faz. Ele não precisa da minha explicação. Deixa Deus te usar, cara. Deixa Ele tomar tua boca, deixa Ele tomar tuas mãos, deixa Ele tomar teus pés, deixa Ele tomar tua carteira, deixa Ele tomar os teus contatos, deixa Ele pegar os teus diplomas. Fala, Deus, é teu, faz o que o Senhor quiser. Pega o meu carro, pega a minha empresa, pega a minha casa, pega os meus filhos, Deus, usa. Eu não quero te abafar, eu não quero te limitar. Não tem como, Senhor Deus, eu viver aquilo que é a tua vontade e não ver o céu invadindo a minha terra. Eu preciso ver o céu invadindo a minha terra. A vida cristã não é para ser vivida. A vida cristã não faz sentido quando ela é vivida pelo raciocínio lógico e os teus 5 sentidos. Você vai estar num conflito constante, se explicando para os seus parentes, se explicando para os seus amigos não cristãos, quando você tenta fazer a vida cristã ser vivida pelo teu raciocínio lógico e teus 5 sentidos. A vida cristã não é para ser vivida com seus 5 sentidos, ela é para ser vivida com algo além. Fala, Deus, a minha mente é tua, os meus sentidos são teus, eu vou operar em sabedoria, mas tem uma porta aqui. O momento que o Senhor quiser invadir, bagunçar as prioridades, o momento que você quiser vir e trazer aqui uma bagunça na minha rotina, eis-me aqui, eu abro a porta, faz o que o Senhor quiser. Usa-me, Senhor Deus. A vida cristã normal começa quando você tem a revelação que você foi posto aqui na terra, não por acidente, mas com uma missão. A tua missão é trazer o céu na terra. É a única razão pela qual você está aqui nessa terra. Ele te deu alguns talentos, alguns têm uma mente brilhante, alguns têm habilidades de conexões e network, outros são atléticos. Seja qual for a tua habilidade é um meio para o fim. O teu fim é trazer o céu na terra.
Essa é a tua missão. A tua vida cristã começa quando você tem essa revelação. A única razão pela qual eu existo aqui, a única razão pela qual eu passo 60 anos nessa terra, eu passo 70 anos nessa terra, 80 anos nessa terra, é para que eu venha trazer o céu na terra e fazer a diferença onde eu estou. Erga suas mãos para o alto, repita comigo: Senhor Deus, eu estou pronto. Fala comigo: Senhor Espírito Santo, eu digo sim. Fala bem forte: eu digo sim. Eu abro a porta e eu deixo o Espírito fluir. Aonde o Espírito Santo de Deus está, ali a liberdade. O Senhor tem liberdade para usar minha boca a partir de amanhã. O Senhor tem liberdade para fluir através das minhas mãos. O Senhor tem liberdade para guiar os meus pés. Me leva para o lugar aonde pessoas estão morrendo, aonde elas estão sendo roubadas, aonde elas estão sendo destruídas. E eu quero ser a pessoa que leva vida, e vida em abundância. É para isso que Cristo foi manifestado, para destruir as obras do diabo. Me usa, Deus, através dos meus dons, através do meu talento, através das oportunidades, através do meu emprego, para destruir as obras do diabo. Eis-me aqui, faça a tua vontade. Em uma só voz e com toda a tua fé, ora comigo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Aplauda Jesus.